Antes de começar, eu vou fixar a pintura aqui na tábua para o papel não dobrar, tá bom? E vou aproveitar para aplicar uma técnica aqui que eu acho que ia ficar legal da gente trazer esse elemento para dar uma sensação mais dinâmica na pintura, que é a seguinte. Na nossa referência, dá para perceber o quê? Que o cachorro, ele tá saltando na pintura, né? No gramado. E aí, dá para acentuar essa característica aqui do salto fazendo o seguinte. Imagina, com a fita crepe, tá? Imagina se a gente conseguisse criar uma sensação nesse sentido aqui, ó. Vou colocar a fita crepe aqui. E vou colocar a fita crepe aqui. E pensa que as bordas do celular é outra fita crepe, ó. Olha o que a gente faria. A gente faria um efeito do cachorro pulando, como se ele estivesse pulando um arco, mas ele tá pulando o enquadramento da foto. Tá vendo? Isso aqui dá pra gente fazer na aquarela, fica bem bacana, fica uma chamada, fica mais chamativo pra pessoa olhar e ela chama atenção, sabe? E é uma coisa simples, dá pra gente adicionar isso no nosso processo aqui. E aí, como é que a gente faria? Pensa comigo. Nesse caso, a pata de trás, ela não ia ter tanto, ela ia ser apagada, né, ó, porque ela ia estar para fora do enquadramento. Já a pata da frente ia estar marcando. Então, na nossa referência, a gente tem que pensar que aqui a gente não vai pintar. A gente só vai pintar a pata da frente. A gente pode ou pintar a pata da frente primeiro e fazer esse acabamento, ou o contrário. Faz o acabamento, faz a pintura e depois só vem adicionando a pata da frente. Como a pintura, ela tem, a nossa referência, ela tem uma marcação bem delimitada das patas, eu acho que eu vou fazer pela segunda opção. Então, eu vou fazer esse acabamento e depois eu vou fazer a pintura da pata, assim, seguindo a textura e os tons que eu vou usar para pintar o corpo, tá? No nosso papel dá pra perceber que os tons ainda não estão alinhados, porque a gente fez essa base de fundo e a gente vai vir com uma segunda mão, uma segunda camada trazendo mais textura e mais cor, né, mais vibração, cor vibrante pro papel, tá bom? Então a gente marcou o rosto já do animal, agora a gente vai marcar o corpo do animal e a cauda de uma forma mais, como eu posso dizer, não com menos detalhe, né, com desfoque. Porque quando você pensa num objeto, até na câmera, não sei se eu consigo fazer esse efeito, ó. Se eu colocar o meu laser aqui perto da câmera, olha como fica desfocado lá no fundo. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Se você pensar em criar esse efeito do cachorro pulando pra frente, a gente tem que pensar em desfocar os elementos que estão atrás do rosto dele, que é a parte que tá mais à frente, e a pata também. Então, a gente vai criar mais foco no rosto, na pata, trazendo mais realismo e textura, enquanto no corpo a gente vai fazer um efeito mais atenuado, um efeito com menos foco na cauda também, tá bom? Vou pegar a fita crepe. Essa fita crepe aqui é uma fita comum da marca aqui, ó. Fita crepe comum, de uso de construção, principalmente, né? Tem fita crepe que é especializada para aquarela. A diferença é o grude. Nesse caso aqui, essa crepe ela tem um grude bem mais forte. A depender do papel, da textura do papel e da qualidade, né, desse grude aqui, que tem variação, a fita crepe que você compra, pode ser quando você vai arrancar essa fita crepe, ela vai rasgar o seu papel. Então, para evitar esse problema, qual que é a técnica? Eu vou fazer a medida, mais ou menos o papel que eu tenho, corto. Em vez de colar direto, eu passo assim numa superfície lisa e fico destacando algumas vezes, ó. Porque aí isso vai enfraquecer o grude da fita crepe. Ó, nesse caso aqui eu coloquei só em cima e embaixo porque a minha referência ela é grande pro papel, né? E eu vou fazer igual o celular, vou usar as bordas, né, da pintura, como se fosse um enquadramento já. Então, repare, eu fiz a marcação bem onde eu quero que o efeito do salto ocorra na minha referência. Então tá bem aqui, ó. Não na base do pé, né, mas ali no meio, no topo aqui. E eu me atentei a fazer assim, ó. Eu coloco no papel, passo a unha, o dedo aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Porque acontece muito da pessoa que ela não tem experiência com essa técnica, de só colocar a fita e achar que vai segurar. E às vezes não segura a água. Então aqui a gente vai passar bem o dedo para grudar, para fazer uma barreira fixa, para a água não entrar. E também, na hora que a gente for pintar, a gente vai tomar muito cuidado nessa região. Porque se a gente vir com o pincel muito carregado e deixar uma poça de água, pode infiltrar. E aí esses infiltramentos, assim, geram um efeito que não fica bonito no acabamento final da obra, sabe? Dá pra perceber que ali foi um acidente. E não é o que a gente quer. Por mais que a aquarela seja uma técnica não muito controlável, né? Ocorre vários acidentes, o ideal é você saber lidar com eles e fazer com que eles ocorram controladamente, né? Pra mostrar que você tem um controle sobre a técnica. E vou pegar um pincel médio para mim fazer essas misturas que a gente vai utilizar. Na nossa referência, dá para perceber que esse husky ele é um ruivo meio castanhado, né? Que é uns tons mais castanha. Então eu vou fazer duas poças aqui, pensando em limitar elas uma de cada lado aqui do meu godê. Então eu vou adicionar água. E aí a técnica que a gente tá usando, tá utilizando, ó, um marrom, né, que é uma cor que tem aqui na minha pastilha, um marrom, com um rosa bem forte aqui, ó, criando esse subefeito de marrom. Então eu vou criar aqui um efeito mais aguado, que a primeira camada ela é mais aguada. E do outro lado aqui eu vou adicionar o mesmo marrom, só que eu vou adicionar um vermelho, né? Um siena, vermelho siena, que é um vermelho mais queimado. Isso vai criar a mesma cor, só que com tons diferentes. E a gente vai fazer essa primeira mescla. Eu vou aplicar no papel, em time-lapse, e aí vocês vão pausando, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Só antes de começar o time-lapse, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o efeito que a gente vai buscar.
Aqui a gente observa uma listra escura e um clareamento com um serrilhado aqui, como se o pelo estivesse saltando para fora, porque a incidência da luz aqui dessa região bate no pelo ali e acentua a claridade, né? Aí logo depois tem outra listra mais escura, e essa listra mais escura é acompanhada aqui uma transição de cores, né? E logo em seguida vem um outro conjunto de cor mais clara, e depois tem uma listra escura bem fininha, e depois o resto claro. E aí a gente vai tentar replicar, né, seguindo meu rascunho, mais ou menos essas linhas, misturando esses tons, né? Então a gente vai misturando esses tons, ao mesmo tempo que eu vou pegando no Godê também umas pinceladas. Então vai acompanhando visualmente as cores que eu utilizo ali na pincelada. E depois do timelapse ocorrer, eu vou trazer uma explicação do que eu fiz ali. Ó, agora como o resultado deu isso aqui, tô vendo, ó, tá seca. Sempre quando você for ver se tá seca, vê com a palma da mão de trás, assim, ó. Com as costas da mão. Pra evitar que o dedo toque, assim, porque às vezes o dedo tá com gordura, tá suado. Aqui dá pra ver que tá úmido ainda, que tá gelado. Só que já secou, tá? Deu pra perceber a textura que eu fiz, ó. Deixei essas partes mais claras, fazendo esse contorno que eu tinha comentado, da incidência da luz. E a ideia aqui dessas partes, de trás do animal, onde não tem muito foco, é não dar muito detalhe minimalista, porque tá desfocado. Agora, qual que é o próximo plano? Fazer o rabo da referência, né? Dá pra ver aqui na referência que esse cachorro ele tem uma pelagem um pouco mais amarelada, segue nos mesmos tons do marrom do resto da pintura, só que é um pouco mais claro. E dá pra observar que ele tem uma região mais clara aqui na ponta do que aqui no meio, né? Então a gente vai tentar fazer esse efeito. Na parte aqui embaixo, eu adicionei um azul bem clarinho aqui, ó. Adicionei na umidade, fui adicionando, e aí conforme veio aqui pra baixo, eu acabei transicionando pra um azul mais escuro misturado com um pouquinho de roxo, tá bom? Que dá pra perceber que essa parte do peitoral aqui, ela é mais escura. Então eu segui esse caminho aqui, essa transição, e durante as pinceladas também eu acabei adicionando as cores aqui, fazendo uma mistura, às vezes eu colocava um pouquinho de um pouquinho da outra, dependendo da tonalidade, e às vezes eu pegava também da pastilha, né, esse marrom, ou até mesmo um roxo mais escuro, e a gente vai testando de acordo com o que a gente vai observando ali na referência, essas transições de cores, e esperando secar bem pra ver o resultado final. Então agora vamos fazer a cauda, né? Vamos fazer umas marcações aqui no peitoral, fazer uma marcação aqui da juba do cachorro, que é um pouco mais evidente aqui desse lado do que eu fiz ali no papel, né? A nossa referência mostra aqui. E aí, conforme esse lado vai secar aqui, que vai ser a última coisa que eu vou fazer, eu já vou vir aqui embaixo e vou fazer um fundo preto esverdeado pra gente depois poder tirar essa fita crepe aqui que tá atrapalhando pra gente fazer a pata. Então eu já vou fazer a marcação aqui, né? Tipo, essa meia lua aqui, ó, embaixo da cauda, e já vou puxar aqui pra parte da cabeça também, tá bom? Dá pra perceber que a pintura tá úmida por conta do brilho. Então toma cuidado pra não borrar. Vamos esperar secar bem. Aqui, né, desse lado aqui, dá pra perceber que ficou bem mais frisado o pelo do que aqui na região da frente. Agora que tá semi-seco, ó, ainda tá úmido por conta do brilho, mas dá pra perceber que deu uma secada já. Eu vou pegar meu pincel maior e levemente eu vou vir com ele úmido, não encharcado, e vou quebrar um pouquinho esse brilho, em consideração aquela questão do foco. A gente quer um brilho mais acentuado nos frises lá na frente, não aqui atrás. E aí dá pra perceber também que aqui eu fiz uma região mais escura, aqui também pra acentuar bem essa silhueta da cabeça do cachorro, só que desse lado eu coloquei um verde um pouquinho mais branco, mais pálido. Tem sentido com a dimensionalidade também, aquela região lá atrás do cachorro é mais escura porque é mais profunda do que aqui na frente, tá bom? Aqui, ó, embaixo, eu vou adicionar um tom também de desfoque, de profundidade,
seguindo a nossa referência. Então aqui, ó, vou fazer uma marcação mais escura. E aqui, também seguindo a mesma lógica, uma marcação um pouco mais escura. Porque essa aqui é a silhueta do animal, né? Tem que deixar bem demarcada. Aqui, tome muito cuidado com essa barreirinha aqui, ó, que dá pra perceber que tem uma pocinha um fiozinho de acúmulo de água. Então você vem com o seu pincel seco, coloca um paninho aqui, ó, seca o pincel e passa com a sua cerda aqui nesses cantinhos para tirar esse excesso, para evitar que dê o transbordo por debaixo da fita crepe. E depois de seco, a gente vai fazer a parte do braço, né, das patinhas dianteiras do animal, ó. Conforme você vem puxando, você puxa para trás a fita crepe lentamente, tá bom? Lembrando que pode acontecer de tirar um pouquinho a depender da textura do papel, pode acontecer de tirar um pouquinho da celulose. Então vem com bastante cuidado, tá? Aqui no meu caso, manchou um pouco, arrancou um pouco, vem umedeça aqui o dedo aqui, ó, e deixa grudadinho. Se você tiver fita crepe especializada, é melhor, que evita mais, porque quando eu acabei aplicando a fita crepe, eu não tirei o grude o suficiente. Isso acontece quando eu não tiro o grude o suficiente, ó. Perfeito? E aí o cachorro ficou bem marcado. Olha só. As patinhas aqui, essas de trás, a gente não vai pintar e a gente vai continuar o bracinho dele aqui pra frente pra dar essa sensação que ele tá saltando o enquadramento. Bom, aqui a gente chegou nesse nível da pintura até agora. Tirei as duas fitas crepe, vou dar um zoom aqui pra você ver mais ou menos a textura, ó. É um verde roxeado, umas partes tem umas manchas da pigmentação, mas pensando que essas técnicas mais aguadas, mais dramáticas, são oportunidade de efeito, né? Então a gente tem que ir regrando ali as manchas, mas também aceitando a textura que dá, sabe? Você tem um controle mínimo, mas também conseguindo valorizar essa característica da aquarela, que é essa aquarela mais manchada, ó. Por enquanto tá assim, tá? O próximo passo, a gente vai fazer a patinha. A patinha, ela vai ter uma questão aqui, que é a seguinte: como a gente escolheu a segunda opção, que é fazer a patinha depois da pintura, depois de passar fita crepe, essa parte aqui, ó, ela vai ficar bem marcada. Então a gente vai vir com o pincel úmido, dar uma esfregada de leve, cuidado para não estragar a textura do papel. E aí a gente vai completar aqui a pintura, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma sobreposição aqui em cima também, para tentar virar um braço nisso, né, unificar. Porque se a gente pegar essa faixa aqui e começar a pintar aqui embaixo, vai ficar esse corte visível, tá? Então eu vou colocar um esquema de textura para camuflar essa questão. Esse aqui nem tanto, que esse aqui tá bem clarinho, né? Mas também. Então a gente vai colocar aqui essa patinha como se ele estivesse saltando para fora da pintura, tá bom? Outra coisa é que o próximo passo também seria caracterizar com mais textura, mais cor e brilho os aspectos do rosto da nossa referência. Então, o que a gente vai observar na nossa referência? Vamos observar que essa parte da testa ela é mais escura, ela é mais sombreada, a parte aqui das laterais da juba do cachorro também é mais escura e vai clareando aqui essa região da sobrancelha. A gente vai perceber que essas partes desse pelo, que parece uma plumagem que fica abaixo da orelha do nosso husky, ele é bem texturizado com os fiapinhos e a gente vai pegar uma tinta mais espessa, mais escura, com um pincel bem fininho e fazer isso lentamente, tá bom? Então vou colocar em timelapse essa técnica que eu vou aplicar para você acompanhar. E também a parte do nariz, que ficou, ainda a gente não colocou a bolinha preta, né, para mostrar a profundidade do nariz, colocar um efeito de sombreado no olho também para chamar mais atenção, colocar um efeito de sombra aqui nessa região da sobrancelha, que é uma entrada. Aqui é uma região que se tá mais escuro, tá mais ao fundo, se tá mais claro, tá mais à frente. Então a ideia é maximizar esses efeitos para dar volume no rosto do animal, entendeu? Então a gente vai seguir esse caminho agora. Vamos fazer a patinha, vamos texturizar o rosto e eu vou mostrar tudo isso aqui em timelapse. Olha aqui agora, ó, que tá bem sequinho. Espera secar bem, tá? Vou pegar aqui essa tinta aqui mais escura. Tá vendo que, apesar de eu usar vários tons aqui, eu sempre tô usando
as mesmas pocinhas, as mesmas poças de água que eu já usei na pintura. Então você sempre vai reaproveitando, olha no seu poder se tem alguma mancha que é parecida com o que você quer reproduzir e vai sem medo, tá? Porque nessa altura, pra gente fazer o realismo, a gente não precisa de cores tão puras, a gente precisa de umas misturas, umas cores misturadas. E pegar essa parte suja do godê pra ficar fazendo umas manchinhas é muito bom, tá? Porque aí gera umas cores menos saturadas, né? Mais neutralizadas. Aí, aqui agora, nosso objetivo é dar mais textura e a gente vai fazer como? Pegando um pincel bem fininho, a gente vem aqui e vem fazendo umas puxadinhas assim, ó. Tá? Não muito longo. Quanto mais você caprichar nessa etapa, mais realista vai ficar, entendeu? Então a gente vai criando textura, ó. Se tá muito forte, pega mais água. Bem aguadinho, ó. Vai fazendo esse tipo de textura no animal. E depois de fazer essa patinha, que eu usei mais ou menos um roxo com um verde, que é mais ou menos as cores que tem aqui do fundo, para ter uma composição cromática harmoniosa, né? Eu vou adicionar um pouco de roxo aqui, ó, nessas partes mais escuras da sombra, que é no peitoral do animal, ó. E aí eu venho com o meu pincel seco retirando o excesso para criar um efeito de transparência mais homogêneo. E a partir daqui, misturando um roxo com um azul, você só vai melhorar essa sombra. Você mistura um roxo com um azul escuro, e ó, aí você vem aqui no pescoço, dá pra perceber que na nossa referência tem várias ondulações. Pense, né, no nível intermediário de aquarela, né, pra gente conseguir um bom resultado, a gente tem que definir as nossas lutas, sabe? A gente não precisa fazer um realismo 100% de acordo com a nossa referência, mas o ideal é que a gente emule a textura que a gente está observando. Então, eu costumo dizer para os alunos, tenta criar uma composição semi-realista. Ó, adiciona a água, o segredo é esperar secar bem. Secando bem, você pode vir até com outra camada depois. Ó, e aí cria subtons. Ali tava um roxo mais escuro para um azul, um roxo mais frio. Aqui já é um roxo mais quente, misturado com rosa. E aí conforme você vai observando esses tons na nossa referência, você vai adicionando aqui embaixo, ó, dá pra perceber que tem. Vou fazer assim, ó, um quadrado aqui, ó, mais avermelhado. E eu venho
Passo uma água, ó, desfaço todo o sombreamento aqui. Quando o cachorro ele é branco, geralmente ele vai ter, esse branco ele vai ser o reflexo das cores ao redor. E foi aí que entrou aquela teoria da cromática que eu comentei ali da patinha, sabe? Como o fundo ele é roxo com esverdeado, então a gente vai usar esses tons que eu utilizei, do roxo, do verde, para criar esse fenômeno de reflexo na pelagem do animal, de forma mais orgânica, ó. Então você vai para umas pinceladas, vai para uns testes, ó. Vem com papel toalha assim, ó, limpa algumas partes. E assim você vai criando um efeito mais realista. Acho que a gente chegou a um bom resultado. Só colocar um pouquinho de detalhe aqui, ó. Com o pincel bem fininho. Quanto mais detalhes você colocar na pintura, mais realista vai ficar. Mas a nível de aula, eu acho que eu consegui passar o que eu queria, né? Que é finalizar essa aula presencial que a gente teve da aquarela do Husky. Conseguimos um resultado bem bacana, ó. Bem bonito. No olho, eu fiz uma listra mais azul, escura aqui, só no topo aqui em cima, tá vendo? Acompanhando aqui o brilho do olho, eu deixo o brilhinho branco sobrando. E aí você vai ter esse resultado aqui nas suas mãos. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou totalmente à disposição. Só mandar um WhatsApp. E obrigado.